Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente e nosso coração neste dia lindo chamado hoje, mais um dia onde a graça e a misericórdia do Senhor se renovou, é sobre nós. E eu me alegro em poder estar aqui com vocês, compartilhando a palavra que é viva e eficaz. Amém? Hoje, na leitura bíblica diária, nós lemos 3 capítulos do livro sensacional de 1 Samuel, que foi o capítulo 13, 14 e 15. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, lembrando que eu vou sempre falar de princípios práticos. A vida de Saul ministra muito ao meu coração, né? Eu tenho um chamado para estar também em um lugar de liderança, então mexe muito comigo. Eu fico muito preocupada em não ser um líder segundo Saul, como foi Saul. Então a vida de Saul, ela é como se Deus tivesse assim nos dado um exemplo daquilo que não devemos seguir, o que não fazer como líder. Então nós temos essa oportunidade de aprendizado, amém? Deixa eu só acender essa luz aqui, gente, para podermos continuar. E aí, gente, para falar um pouquinho sobre Saul e sobre sua liderança, a liderança de Saul já está chegando aqui nesse tempo em um período onde ela é muito questionada. E as motivações de Saul, levando em consideração a insegurança que ele tinha, né, a falta dessa percepção de identidade que nós falamos ontem, na live de ontem, vai se tornar cada vez mais seu próprio inimigo. Saul, ele tinha um problema de reconhecer quem ele era e quem Deus o tinha levantado para ser, entendendo que não estava na força de seu próprio braço. Mas vamos entender um pouquinho sobre isso? A Bíblia diz que Saul reinou por 2 anos. E aí ele começou a fazer algumas coisas, né? Ele começou a levantar alguns soldados. Ele escolheu 3.000 soldados de Israel e mandou o restante dos homens para casa. Levou consigo 2.000 para Micmas e 1.000 desses soldados ficaram com Jonatas. O filho de Saul, Jonatas, ele é um exemplo assim de um homem de Deus que não teve o exemplo do pai, né? Apesar de não ter o exemplo do pai, sendo um bom rei, um bom líder, Saul, ele vai ter um coração que agrada a Deus, um coração íntegro e reto. Nós vamos ver isso, que mesmo quando Davi ali, né, o pai dele estava contra Davi, mas ele vendo a unção que havia sobre Davi, ele vai honrar a Deus, apesar de ele perder o trono. Jonatas, ele tinha um coração realmente muito íntegro e reto, mas ele não teve o exemplo do pai para isso. O que a gente pode aprender com isso, gente? Mesmo quando nós não temos o exemplo dos nossos pais, isso não é desculpa para que nós, uma vez levados pelo Espírito Santo a um novo nascimento, tendo o Espírito Santo como nosso maior tutor, nós não temos desculpa, nós podemos sim fazer a diferença. Ah, meu pai e minha mãe não foram assim, mas eu posso começar um novo ciclo na minha família, amém? Então, gente, como eu disse, a liderança de Saul começa a ser questionada, eles começam a lutar contra os filisteus. E aí, a Bíblia diz que os filisteus vieram contra Israel como grãos de areia da praia. O exército filisteu era um exército muito grande, em números. Eles podiam alguma coisa? Nada. Vou fechar aqui para tirar esse reflexo. Eles podiam alguma coisa contra o Senhor verdadeiro, Deus de toda a terra, Criador dos céus e da terra, Yahvé, o grande Deus? Não, podiam nada. Mas naquele momento o Senhor estava testando Saul, testando a liderança dele. Nós vamos ver, gente, que nós passamos por provas. Nós seremos provados, não para ver a nossa capacidade. Deus não nos prova para que nós venhamos ver e mostrar para as pessoas a nossa capacidade. A prova de Deus vem para nos mostrar onde está o nosso coração. A prova de Deus vem para nos mostrar quais são as nossas motivações. Davi passou por provas e Saul também. Eu vou acabar falando um pouquinho de Davi, gente, porque assim fica muito fresco na minha memória. A vida de Davi é um exemplo para nós, né? E aí eu vou falar um pouquinho, quando a gente chegar lá, a gente repete, vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Então, o que aconteceu, gente? O povo de Israel, quando viu a multidão dos filisteus, eles começaram a se esconder em cavernas, em buracos. Muitos começaram a desertar, voltar para casa. A Bíblia diz que até alguns passaram para o lado dos filisteus. O povo de Israel estava deixando seu povo para lutar contra o seu povo, uma coisa assim terrível. Por quê? Por causa do medo. Por que as pessoas estavam com tanto medo?
Eles precisavam de um líder que fosse destemido, que os levasse na batalha, que os dissesse: olha, Deus é conosco, como Josué. Apartou-se deles o seu Deus. O Senhor é conosco, nos dará em possessão essa terra. Não importa se é gigante, se não é. Não importa se é muito, se é pouco. E nós vamos ver essa postura em Jonatas no capítulo 14. Mas Saul mesmo era inseguro. Saul era um homem inseguro. Sabe aquela pessoa que eu não quero ser rei, não, eu prefiro não ser rei, porque será que eu vou dar conta? O que o povo vai pensar de mim? Será que eu vou conseguir? Mas aí Deus manda encontrar ele lá nas bagagens. Agora você é rei. Ai, meu Deus, agora eu sou rei, eu não posso perder a liderança, porque se eu sair, se eu perder meu trono, o que eles vão pensar de mim? Eu vou ser um fracassado. O que os outros vão pensar? Qual que vai ser? O que as pessoas vão chegar de conclusão sobre a minha pessoa? E Saul, ele tinha um grande problema de se preocupar com o que os outros pensavam sobre ele. O que acontecia? Aí Samuel falou com Saul assim: Saul, fica 7 dias aí, que depois de 7 dias eu vou chegar e eu vou fazer o sacrifício e nós vamos resolver esse problema aí. Não preocupa com os filisteus não, aguarda 7 dias. Nesses 7 dias, os soldados estão indo embora. As pessoas estão, ó, tchau Saul, não podemos ficar, e a multidão ali cercando Israel. Tchau Saul, pra nós deu, nós não vamos vencer isso. E as pessoas o exército começou a se dispersar. Saul, movido por uma falta de confiança e fé em Deus, querendo resolver as coisas com a força do seu próprio braço, com suas próprias mãos. Samuel nada de chegar. Deu 7 dias, Samuel não chegou. Saul então vai fazer uma coisa terrível, que é oferecer um holocausto. Lembrando que ele era rei, ele não era sacerdote. Ele pensou assim: Samuel não chegou, os soldados estão indo embora. Você quer saber? Eu mesmo ofereço o sacrifício. Sabe quando a gente quer dar o nosso jeitinho? A Bíblia mostra muitas histórias de pessoas que decidiram dar o seu jeitinho ao invés de esperar a intervenção sobrenatural de Deus. E eu quero te dizer uma coisa: não faça com suas próprias mãos, não dê o seu jeitinho. Se Deus falou que vai fazer, tenha uma obediência total. Por quê? Porque nós vamos ver também que Saul lá na frente, Deus deu para ele mais uma chance, mas ele teve uma obediência parcial. Mas aqui nós estamos vendo o quê? O problema da intervenção humana. Minha amiga entrou, Marquiane, minha querida. Seja bem-vinda, viu? Deus te abençoe. Gente, Saul pensou: quer saber? Samuel não chegou, eu resolvo com a minha própria mão. E nós temos que entender que, até mesmo dentro da igreja, cada um tem seu papel. A gente não precisa pensar assim: qualquer coisa eu resolvo. Não, se aquele irmão não tá bem, se aquele irmão sair, ou se aquele irmão não for, a gente dá um jeito, a gente resolve. Não, todos são importantes, né, Marquiane? Todos os membros são importantes. Não devemos sobrecarregar nenhum. Todas as pessoas trabalham juntas, movidas pelo cabeça, para um propósito. Saul falou assim: Samuel não chegou, o povo tá indo embora, eu mesmo vou lá e resolvo, eu vou lá e ofereço o holocausto. E, gente, o pecado ele não compensa, porque a Bíblia diz que ele estava terminando o holocausto, Samuel chegou. Samuel não chegou no primeiro dia, não no segundo, não no terceiro, não no quarto, não no quinto, não no sexto, nem no sétimo. Quando Saul não aguentou, Samuel chegou. Se ele tivesse esperado, não sei quanto tempo leva para fazer um holocausto, mas vamos colocar aí 20 minutos. Se Samuel tivesse esperado mais um pouquinho, Deus teria trago a vitória. Saul. Se Saul tivesse esperado mais um pouquinho, ele poderia não ter sido rejeitado naquele momento. Ele poderia ter visto uma intervenção sobrenatural. Mas faltou o quê, gente? Paciência e confiança. Faltou paciência e confiança. Ele então, a Bíblia diz que Samuel chegou lá bravo e falou: você agiu como um tolo, exclamou Samuel, não guardou o mandamento que o Senhor seu Deus lhe deu. Se tivesse obedecido, o Senhor teria estabelecido para sempre o seu reinado. Saul seria rei, o Jonatas seria rei, um filho de Jonatas, né, o único que me veio à mente, Mefibosete seria rei, o filho de Mefibosete, como foi com Davi, que toda a descendência, e um dia o próprio Senhor Jesus vai se assentar no trono de Davi, cumprindo a palavra de Deus que fala que a descendência de Davi reinaria para sempre. Isso seria para Saul, se o coração dele não tivesse desviado.
Quando eu olho para a história de Saul, às vezes eu fico assim, oh Deus, foi um deslize. Quantos de nós não deslizamos muitas vezes? Só que vendo séries, assim, acaba que ajuda a gente a entender uma coisa que é interessante a gente comentar também. Não é uma atitude que Deus rejeita, é o coração, porque Deus já conhece a motivação. Saul tinha um apego ao trono. Saul tinha um apego a si mesmo. Saul tinha um apego à opinião das pessoas. Saul não tinha uma fé e confiança plena em Deus. Então não é que ele rejeitou a atitude de Saul, ele rejeitou a vida de Saul. Isso mexe muito comigo. Hoje eu estava vendo o pastor Hernani Dias Lopes pregar sobre a oferta de Caim e a oferta de Abel. E ele falou isso, ele falou assim, olha, a vida vem antes da oferta. A vida vem antes da oferta. Tem pessoas que estão fazendo grandes ofertas para Deus, mas Deus não está recebendo muitas vezes. Por quê? Porque aquela oferta não condiz com a vida. Então não adianta eu posso fazer tudo certo. Se as minhas motivações não forem certas, se a minha vida não for uma vida para adoração verdadeira e genuína, se eu estou fazendo aquilo que é certo com a motivação errada, Deus não está recebendo o que eu estou fazendo. Porque Deus recebe a vida antes da oferta. Então eu pensava, Deus, o Senhor foi muito duro com Saul, mas Deus, ele vê o coração, e o coração de Saul já estava ali corrompido, né? Mas Deus ainda dá mais uma chance para ele. Interessante que aqui a Bíblia diz, agora porém o seu reinado não permanecerá, pois o Senhor escolheu um homem segundo o coração dele. O Senhor já designou esse homem para ser líder do povo. E lembrando, gente, que ontem nós falamos sobre a estatura de Saul, como a aparência de Saul. Saul era rei segundo o coração do homem, mas Davi foi levantado um rei que era segundo o coração de Deus, mais uma vez, porque Deus não atenta para a aparência, mas para o coração. E aí, gente, uma coisa linda que acontece, deixa eu só achar aqui essa parte. Uma coisa que Deus falou no meu coração quando eu estava lendo o final do capítulo 13, que fala que o inimigo não deixava o povo produzir espadas ou lanças. Os filisteus não permitiam que o povo de Israel produzissem armas. E quando eu falei isso, logo o Senhor colocou no meu coração, o nosso inimigo, ele quer nos impedir, gente, de acessar a arma que nós temos para vencer o inimigo. A arma que nós temos para vencer toda seta maligna, toda seta inflamada do maligno. A arma que nós temos para gerar fé, que vai ser o nosso escudo, que vai nos gerar salvação, que vai ser o nosso capacete. A maior arma, que é a espada, que é a palavra de Deus, o inimigo quer neutralizar. Então, como que ele neutraliza o nosso acesso a essa arma? E aí a Bíblia diz que para eles afiarem seus machados, para eles afiarem suas foices, ou ponta de ferro de uma vara de tocar bois, eles tinham que ir lá na terra dos filisteus, e era muito caro. Então, quando os filisteus atacaram o povo de Israel, os únicos que tinham espada eram Saul e Jonatas. Os únicos que tinham lança eram Saul e Jonatas. Por quê, gente? Como vencer um povo? Neutraliza as armas deles. Então essa é a nossa verdadeira arma. E como o inimigo tem tentado neutralizar a arma que nós temos? Ele tem levantado distrações. Então nós estamos correndo, porque a gente tem que trabalhar muito, porque a gente tem que ter muito dinheiro, porque a gente tem que viajar, porque a gente tem que comprar coisas caras, seguir as modas. A gente precisa fazer o que os outros estão fazendo. Ele quer nos neutralizar, enchendo a nossa mente com distrações, como por exemplo a falta de tempo, porque a gente tem que ver aquela série, tem que ver aquele novo episódio, que saiu uma nova série, e tem o filme, tem o cinema, e tem entretenimento, e tem lazer, e tem tantas coisas pra gente fazer, e a gente não tem acesso, porque nos falta também muitas vezes interesse. Você já pegou a Bíblia pra ler, gente? Você quer sentir sono? Muitas vezes, eu já fui assim muitas vezes, senti um sono mortal antes de ler a Bíblia. Hoje eu realmente encontrei meu deleite, meu prazer na palavra. Mas meu Deus do céu, meu olho parecia que pesava. Muitas vezes é até espiritual. A gente vai ler e vai vir o sono. Você já viu quando você vai orar? Você vai falar com Deus? E aí sua mente fica, parece que até um tempo, assim, os primeiros minutos, parece que a sua mente começa um monte de coisa. Você começa a lembrar de um monte de coisa que tem que fazer. Você começa a pensar muitas coisas. Às vezes o telefone vai tocar, vai estar um barulho lá fora. O diabo quer tirar de nós as nossas armas. Não permita que ele assim o faça.
Não deixe de acessar a palavra de Deus todos os dias e de ler e de meditar e de praticar o que está nela, de falar com Deus, de ter tempo de oração. Se for necessário abrir mão de coisas, abra mão, diminui aí sua agenda. Eu sei que tem muita coisa para fazer, tem muito curso para fazer, tem muita coisa para aprender, mas nem tudo faz parte do plano de Deus para nossa vida. Comentar uma coisa assim, que eu gosto de comentar para ser prático, né? Princípio prático. Esses dias eu fui na escola de artes, eu queria muito, de todo meu coração, conseguir uma vaga para minha filha. Não consegui, o moço chegou assim, junto comigo. Nós fomos andando junto e ele ficou na minha frente, ficou com a última vaga. Eu fiquei chateada no dia, falei, ô pai, o senhor também podia ter ajudado, né? Feito que o moço atrasasse lá, fechado o sinal para ele, qualquer coisa. Mas logo o Senhor falou no meu coração, filha, eu estou em controle de todas as coisas. E eu sei o que é melhor para você e para sua casa. Na hora eu até pensei assim, é porque Deus não quer que a gente encha demais o nosso fugiu a palavra, tô com o cronograma. Deus não quer que a gente encha demais a nossa agenda, vamos falar assim, pra gente não ficar cansado, pra gente não se distrair. Mas ontem Deus falou no meu coração, o biscuit não entra no meu plano para a vida dela. O biscuit não entra no meu projeto, para aquilo que eu a chamei. E quando eu até comentei isso com ela, me veio assim, uma paz no coração, sabe? Filha, talvez se você estivesse no biscuit, você não teria tempo de praticar o violão, que eu sei que Deus te chamou para adoração, para praticar o teclado, que eu sei que Deus te chamou para essa área, para ter seu devocional, para gastar mais tempo com Deus. Por que eu tô falando tudo isso, gente? Porque o Senhor vai nos dando armas e a gente tem que neutralizar toda distração do maligno. Amém? No capítulo 14, nós temos, gente, um exemplo daquilo que era o líder que Deus esperava, que é o nosso amigo, nosso irmão Jonatas. Jonatas, ele tinha uma coisa que Saul não teve, gente: fé e confiança. Ele vê aquela situação e ele fica indignado. Gente de Deus, como é que nós faz? Como é que nós faz? E aí ele chama o escudeiro dele e fala, quer saber? Vamos lá? Vamos lá no meio do povo filisteu? Vamos lá no meio do exército? Eles foram até um destacamento, atravessaram um desfiladeiro lá, um penhasco, né? Tem uma outra versão que fala rocha. Eles foram ali atrás daquela rocha. E aí Jonas, ele tinha tanta fé que a Bíblia diz que ele diz assim, vamos atravessar até o destacamento daqueles incircuncisos. Quem sabe o Senhor nos ajudará, pois nada pode deter o Senhor. Ele pode vencer com muitos e ele pode vencer com poucos. Essa é a fé que Deus esperava de Saul. Saul, seu exército está te abandonando, mas não se preocupe, espere Samuel. Porque ainda que vocês sejam poucos, e ainda que os filisteus sejam como grãos de areia na praia, é o Senhor quem dá a vitória. Saul colocou a confiança em si mesmo, porque ele não podia perder os seus homens. Mas Jonatas sabia que ainda que fosse só 2, ele e o escudeiro dele, Deus poderia dar vitória sobre todo o exército filisteu. Gente, que loucura! Vocês já pensaram? Que loucura! Eles foram num destacamento que tinha só 20 soldados. Embora 2 para 20 já seja uma proporção assim milagrosa, a atitude de Jonatas fez com que Deus desse a vitória não só sobre os 20, mas Deus causou ali, mandou trovões e causou pânico em todo aquele grão de areia da praia do mar, que era o exército filisteu. Vamos ler isso pra gente poder meditar, o escudeiro foi atrás dele, e aí eles atravessaram, e aí ele fez uma prova de Deus. Ele falou, vamos fazer o seguinte, quando a gente chegar lá, se eles falarem assim, vem pra cá que nós vamos dar um jeito em vocês, aí a gente vai, porque Deus vai nos dar vitória. Se eles falarem assim, fica aí, senão vocês vão morrer, aí nós vamos entender que não é de Deus. Quando chegou lá, de fato, eles falaram assim, vem cá que nós vamos dar um jeito em vocês. E aí eles foram. E aí eles chegam lá, o Senhor entregou os filisteus nas mãos. Aí, deixa eu ler. Jonatas falou assim, venha, suba logo atrás de mim. O Senhor entregou os filisteus nas mãos de Israel. Eles subiram usando os pés e as mãos. Jonatas derrubava e o escudeiro matava. Tá vendo por que é importante a gente andar junto com outras pessoas? Jonatas não venceu sozinho. Ele derrubava e o escudeiro vinha e matava. Jonatas dava, sei lá, o que ele dava,
uma voadora, jogava no soldado no chão, vinha o seu escudeiro e matava. É bom a gente andar, gente, no mínimo de 2 em 2, porque enquanto um derruba, o outro vem e mata. E aí, gente, falando isso espiritualmente, tá bom? E aí, a Bíblia diz que eles mataram esses 20 homens numa pequena porção de terra, mas de repente, o pânico tomou conta do exército filisteu, tanto no acampamento quanto no campo, e também nos destacamentos e nos grupos de ataque. Todo mundo, sabe aquele povo como grão de areia do mar? Eles foram tomados de pavor. E aí, houve um terremoto, eu falei trovão, acho. Houve um terremoto e todos se encheram de terror. E a Bíblia diz que eles viram que os filisteus começaram a debandar por causa de um. Vou dar honra para o escudeiro, por causa de 2. Talvez o que Deus está falando nessa live para mim e para você é: você está pensando que sozinho você não vai dar conta, que a gente nunca vai conseguir vencer o inimigo, que essa cidade nunca vai ser ganha para Jesus. Talvez você está precisando de 1, de 2 que falam assim: não, nós nos posicionamos sim para essa guerra. Mas é grande demais essa luta, essa batalha, o que Deus quer que eu faça, essa missão que Deus está me entregando é muito maior do que eu dou conta. Você acha que Jonatas conseguiria vencer aquele exército? Mas a fé dele, Deus, gente, Deus está pronto a dar vitória para o seu povo. Mas ele precisa de 1 ou 2 que se posicionem e falam: Senhor, o Senhor dá vitória para muitos e o Senhor dá vitória para poucos. Vamos lá? Vamos. Aí tem aquele doido que vai junto com você e fala: você vai, eu vou, então vamos. Então vamos. Ah, Jesus, levanta Jonatas e escudeiro, Senhor, nessa tarde, todos que estão vendo essa live, Deus, para que o nosso inimigo seja derrotado, não importa a força com que ele vem contra nós, em nome de Jesus. Gente, a atitude de um pouco de fé de Jonatas fez com que todo o exército filisteu começasse a se debandar. Saul já estava começando a ficar assim bem perturbado, bem lembrando que ele tinha ouvido uma frase não muito boa, né? Que ele ouviu que Deus os filhos dele não reinariam, que Deus levantaria amor, cadê o repelente? Nossa, Deus, tô picando meu pé tudo aqui, você pega pra mim? Desculpa, gente. E aí, gente, Saul já não estava com a mente muito boa, porque lembrem-se que Lembrem-se que Samuel tinha falado uma notícia não muito boa. Deus escolheu um homem segundo o coração dele, seu reinado não vai persistir. Então Saul já estava começando a ficar desnorteado. Ele ainda reinaria muito tempo. Mas que pena, que dó que eu sinto, que misericórdia que eu sinto, porque uma pessoa que tem a alma perturbada, gente, coitada, meu Deus do céu, feliz é aquele que tem o Espírito Santo, que tem uma paz plena apesar de toda a situação, amém? A Bíblia diz que Saul manda trazer o colete sacerdotal, só que aí o povo fala: não, vamos lá, porque os filisteus começaram a correr e tinha tumulto e gritaria. Aí ele falou: não precisa trazer o colete mais não. Saul e os soldados foram para a batalha e teve confusão por toda parte. Naquele momento, os hebreus que haviam desertado para o lado dos filisteus se rebelaram, voltaram para Saul, para Jonatas e para o restante dos soldados. Acontecem umas coisas bem estranhas aqui, gente. Eu não queria falar muito sobre isso para poder falar do versículo 15. E se você tiver curiosidade, corra atrás, vai estudar. Eu, sinceramente, eu fico um pouquinho assim, eu acho difícil de falar sobre isso. Achei muito complicado. Mas vamos lá, queria cumprimentar aqui irmã Rosimeire, paz do Senhor Jesus, minha querida, que bom te ver aqui. Irmã Maria Duarte também tá aqui, e a Dona Piedade, sempre aqui também, né, Dona Piedade? Deus abençoe vocês, meninas. Se tiver alguma coisa para falar, aquilo que Deus colocar no coração de vocês, compartilha aí, escreve aí, tá bom? Nos comentários, para poder me edificar também. Porque às vezes o que destaca para mim não é o que destacou para vocês, e aí vocês me contam o que destacou na leitura para me edificar também, para todos nós sermos edificados mutualmente, né? Que é o que a Bíblia diz. Uma coisa que é esquisita, porque Saul já estava tão perturbado que ele começa a falar assim: a partir de agora, quem comer qualquer coisa eu amaldiçoo. E nada a ver, né, gente? Pelo amor de Deus. E aí ele amaldiçoou, e tá todo mundo lutando e com fome. Jonatas não estava perto do pai, Jonatas não sabia disso. Ele vê um favo de mel no chão, ele come. Na hora que ele come, a glicose já sobe, né? Que a Bíblia diz que ele já dá uma animada. E aí o povo tá morrendo de fome. Nossa, até pensando umas coisas aqui que o Espírito Santo, a gente só tem que ser fiel, gente. Hoje, antes de começar a live, eu falei: pai, eu preciso do Senhor hoje.
porque eu achei difícil, sabe, falar de tudo isso. Eu não consigo entender muitas coisas, sinceramente, sobre a motivação de Saul, porque, por exemplo, ele vai consultar a Deus, Deus não responde. Aí eu penso, Deus não respondeu por causa do pecado dele, mas aí quando eles clamam a Deus lá por resposta, Deus mostra que ele não respondeu por causa de Jonatas. E aí eu fico um pouquinho confusa, tá? Se vocês souberem, vocês me ajudam aí. Mas por que eu tô falando tudo isso? Por que Deus tá trazendo no meu coração? Voltando. Porque na hora que eu comecei eu falei, o Senhor me ajuda. E aí eu sei que ele me ajuda, porque não é pela nossa capacidade. Saul fez o povo ficar com fome. Jonatas comeu. E aí Jonatas foi lá, deu uma revigorada. Quando ele soube o que o Saul fez, ele falou, meu pai tá doido. Meu pai tá... Deixa eu achar aqui, gente. Meu pai trouxe desgraça sobre o povo. Vejam como recuperei as forças depois de provar um pouco de mel. Por quê? As pessoas estavam em jejum e lutando, então a glicose estava lá embaixo, né? Precisando de energia para poder continuar a luta. Jonatas comeu, se sentiu de novo revigorado, ou seja, recebeu a energia que precisava e o povo estava ali padecendo. Só que a Bíblia diz que eles foram lá, perseguiram, mataram os filisteus e eles foram ficando cada vez mais fracos. O que Deus fala comigo enquanto eu estou falando aqui? Aquela liderança, que ao invés de alimentar os seus liderados, coloca eles para trabalhar. Vocês não vão comer não, porque não dá tempo. Vamos vencer esses filisteus. E é tão egoísta, porque ele só está pensando em si, que ele fala assim, ó, maldito seja aquele que comer antes do anoitecer, antes de eu ter me vingado inteiramente dos meus inimigos. Vocês conseguem perceber como ele era egoísta? Ele só estava pensando em si, na sua imagem, na sua vitória. Já não era mais o rei de Israel que luta por um reino. Era Saul e o seu trono, o seu reinado, o seu governo, a sua liderança. E aí ele começa a deixar o povo passar fome. Lutem por mim, trabalhem, trabalhem, trabalhem. E a liderança que não alimenta os seus liderados, mas coloca eles para trabalhar. O que acontece é que chega uma hora que eles acabam caindo em pecado. Por quê? Eles estavam com tanta fome, que quando eles tiveram a oportunidade, eles matam ovelhas, bois, bezerros ali dos despojos e comem a carne com sangue. E enquanto eu estava lendo aqui, que o Senhor colocou no meu coração os liderados, quando eles não são bem liderados, quando eles não são alimentados, quando eles não são bem guardados, eles acabam indo por um caminho de pecado. A culpa foi deles? Com certeza eles sabiam da lei, não vamos eximi-los da culpa. Mas o problema é que eles foram expostos a um lugar de desnutrição. E para nós, cada um de nós que estão aqui, que Deus nos levantou para sermos sacerdotes, né? Um reino de sacerdotes, Deus está falando conosco nesse dia. Que nós possamos cuidar para que os nossos filhos sejam bem alimentados, para que os nossos discipulados sejam bem alimentados, para que os nossos liderados sejam bem alimentados, porque para que uma vez exposto ao pecado, eles venham rejeitar e não cair em tentação. Eu vejo isso muito com meus filhos, assim, Deus me falando, olha, não adianta você cuidar da igreja, você ajudar as pessoas, você levar a palavra se você não ensina a palavra em casa. Quando meus filhos tiverem acesso a uma tentação, se eles não estiverem munidos, nutridos com o alimento, eles vão acabar pecando. Então que nós tenhamos sabedoria na hora de liderar a nossa casa, liderar aquelas pessoas que Deus colocou para nós liderarmos, seja no trabalho, seja na igreja, onde quer que Ele nos levantar. Amém? E aí, quando eles começam a comer a carne com sangue, Saul tenta agilizar e ele vai lá e ele faz um sacrifício novamente, ele faz um holocausto por causa do erro das pessoas. Foi o primeiro altar que ele construiu para o Senhor. Foi o primeiro altar que ele construiu para o Senhor. Vocês estão entendendo a diferença? Lembra de Adão? Adão nasceu pronto e acabou pecando. E aí vem Jesus, que tem que nascer como um bebezinho e nunca pecou. Saul só foi construir o primeiro altar dele nesse ponto da vida. Depois, não fala a cronologia exatamente, eu sempre achei que era o segundo ano, mas pesquisando não fala a cronologia. Mas desde que Deus o chamou e ungiu para rei, ele não tinha construído um altar. Mas Davi, antes de ser qualquer coisa, quando ele era só um pastor de ovelha, ele já escrevia salmos de adoração. Ele adorava a Deus. Ele já construía um altar. Ele era o altar de adoração. O próprio Davi. Nós vamos ver essa diferença de ambos. E aí, Deus não responde o éfode.
E ele vai lá e tenta descobrir quem que é o errado, cai no sorteio que é Jonatas, ele fala, vamos matar Jonatas, e o povo vem e guarda Jonatas. Dessa parte eu não vou comentar nada, porque realmente não sei o que dizer. E aí eu quero falar que Saul começou a ser vitorioso. No final do capítulo 14 fala que ele, para qualquer lado que ele se voltava, ele era vitorioso, contra Moabe, contra Amon, contra Edom. Só que Deus já tinha rejeitado ele. Deus já tinha falado, eu escolhi outro que é melhor do que você. Então, gente, que nós não nos enganemos. Tem pessoas que aparentemente estão em campanhas de, sabe, bem-sucedidas, mas pode ser que Deus não esteja com ele. Porque Deus, ele usa de tudo para a glória dele. Ele estava dando vitória para Saul, não porque Saul merecia, mas porque ele ama o povo de Deus. Então, que nós tenhamos esse discernimento. Nem todo mundo que está ganhando, de fato, nem todo mundo que está profetizando, que todo mundo que está fazendo milagre, toda a igreja que está crescendo, isso não quer dizer que está, de fato, no centro da vontade de Deus. Que a gente não possa pensar que é por causa das coisas que acontecem que são pessoas de bem ou não, de Deus ou não, porque tem muito servo de Deus que está passando pela prova e que realmente amam ao Senhor. E aí nós vamos ver o grave erro de Saul. Capítulo 15. Saul chega ali. Samuel disse a Saul, até então Samuel ainda estava junto com Saul, vocês conseguem ver? Samuel disse para Saul, foi o Senhor que me enviou para te ungir rei. E agora escuta essa mensagem do Senhor. Eu penso que era uma graça de Deus. Ainda vou te dar mais uma chance. Assim diz o Senhor dos Exércitos, resolvi acertar as contas com a nação de Amaleque. Isso enche meu coração de temor. Chegou a hora. A conta chegou. Passou no cartão, mas a conta sempre chega. E Deus falou assim, ó, sabe aquele dia que o povo estava saindo do Egito e Amaleque não deixou? Resolvi acertar as contas com ele. Gente, a justiça de Deus é infalível. Que nós venhamos aumentar nosso temor com esse versículo. E aí ele vai e fala, Deus dá uma direção para Saul. Você vai lá, Saul, e você vai matar tudo. Vai matar tudo e todos. Saul, você vai matar recém-nascido, criança, mulher, homem, gado, ovelha, camelo, jumento, vai matar tudo. O que acontece? Saul não mata o rei, pega Agag, provavelmente porque ele queria se sentir, né, o tal, vamos humilhar esse rei aqui, eu vou mostrar para ele quem é o verdadeiro rei. E ele deixa parte do rebanho. Então ele deixa o melhor das ovelhas, o melhor do gado, dos bezerros gordos e dos cordeiros. Quando Samuel vai chegando, e aí ele constrói um monumento para si próprio. Gente, Saul construiu um monumento para si próprio. Vocês estão vendo que não é uma atitude só? É o coração. Além de desobedecer, que é um perigo para a nossa vida, é a obediência parcial. Eu não faço tudo que Deus manda, mas eu vou na igreja no domingo. Não, eu não faço tudo que a Bíblia diz, não. Mas eu ajudo pessoas, eu dou o dízimo, mas está em pecado. Obediência parcial também é pecado. Nós precisamos nos arrepender sempre, todo dia, nos voltar para Jesus, para a obra da cruz, para que pelo sangue dele ele redima o nosso pecado. Porque obediência parcial é a mesma coisa de pecado. E aí a Bíblia diz que quando ele não obedece às ordens do Senhor, Deus já fala para Samuel. Samuel vai lá. E aí quando Samuel vai chegando, ele vai escutando o barulho dos bodes, das ovelhas. E aí quando chega lá, Saul tá todo feliz, né? Mais uma vez eu venci. E aí Samuel tá bravo com ele, gente de Deus. Saul fala com ele, que o Senhor te abençoe, cumprir a ordem do Senhor. E aí Samuel pergunta, e o que é esse balido de ovelhas e mugido de bois que eu tô ouvindo? E aí Saul responde, não, a gente vai pegar ele, é pra Deus. Você viu que a pessoa fala assim, eu vou jogar porque se eu ganhar, eu vou dar um bom dízimo? Gente, de Deus ninguém zomba. Eu vou jogar na loteria porque se eu ganhar 100 mil reais, olha só como é que vai ser bom pra Deus. Eu vou dar 10 mil pra Deus. E eu não tô falando, gente, eu não quero julgar quem joga, quem não joga, mas eu quero julgar é a motivação. Que a gente muitas das vezes fala, não, mas eu tô fazendo isso, é pra Deus. E na verdade não é, é para nossos próprios deleites. É para nossa própria vontade. A Bíblia diz, pedis e não recebeis porque pedis mal, porque pedis para vossos próprios deleites.
Porque a nossa carne cobiça, não, eu quero ter o carro do ano para glorificar a Deus com a minha vida, para as pessoas saberem que Deus é comigo. É verdade? Não, eu quero enriquecer para que as pessoas vejam a glória de Deus. Se for, amém. Deus também enriquece, Deus empobrece, Deus enriquece sim, e Deus é glorificado quando uma família é um bom mordomo do dinheiro que Deus concede para ela. Ela usa o dinheiro não para se autopromover, para sentir orgulho, mas para expansão do reino de Deus, para glorificá-lo com sua boca, com suas atitudes. Mas muitas pessoas usam dessa desculpa, quando no fundo elas só são movidas por orgulho. Deus não se zomba, Ele conhece a nossa motivação. Aí, quando começa o cerco a apertar ali, não, eu obedeci sim ao Senhor. E aí, olha o que Deus fala através de Samuel. Embora aos seus próprios olhos, você se considerava insignificante. Tá vendo que ele tem um problema de identidade? Aos olhos de Saul, Deus falou, você se considerava insignificante. E eu não te tornei o líder de todas as tribos de Israel? E aí, deixa eu só achar a parte que eu quero falar aqui. E aí ele fala, mas eu fui lá, eu obedeci, eu matei todo mundo, eu deixei só a Agag e as ovelhas para sacrificar para Deus. E aí nós temos aquele versículo chave, gente. Deus vai falar através de Samuel. O que agrada mais ao Senhor, holocaustos e sacrifícios ou obediência à voz dele? Não deseja mais Deus obediência do que sacrifício. A religião requer sacrifícios. Mas quando nós entramos nesse lugar de graça, nós recebemos graça e poder para obedecer. Já não é mais sobre nós e nossos sacrifícios. Já não é mais sobre subir escadas de joelho. Já não é mais sobre ter amuletos e usar Deus como um amuleto. Agora nós obedecemos por amor. Não é mais... Eu queria uma outra versão aqui, deixa eu achar. Porque essa versão mais nova, às vezes a gente gosta das mais tradicionais, né? 15 e 22. 1 Samuel 15 e 22. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça a palavra do Senhor? Sabe o que Deus está falando? Não quero saber das suas ovelhas. Eu não quero saber dos bois que você deixou. Eu não ligo para os seus rituais. Eu não ligo para o seu sacrifício. Eu só quero que você me obedeça. Uau! Eu quero a tua obediência. E Deus vai repetir isso para o povo de Israel. Lá na frente a gente vai ver, né, os profetas, os pequenos profetas, os grandes profetas falando, vocês vêm, vocês fazem seus rituais, mas seu coração está longe de mim. Vocês me chamam Senhor, Senhor, mas seu coração está longe. Vocês vêm fazer seus cultos e seus rituais, mas é só um ritual, porque não significa nada para vocês. O que me adianta os seus rituais e sacrifícios se não há obediência? E isso é muito forte. Ele vai falar rebeldia, o pecado de rebelião é como feitiçaria e a arrogância pior do que idolatria. Por que a rebelião é como feitiçaria? Uma vez eu estava meditando sobre isso e o Senhor falou no meu coração. Quando a gente se rebela contra aquilo, imagina uma pessoa que faz uma feitiçaria para conquistar o que ela quer. Não é o que Deus quer dar para ela. O que ela quer, ela vai lá e faz uma feitiçaria. Isso é o quê? Uma rebelião. Eu não quero que Deus faça no tempo dele, eu quero que seja feita no meu tempo, eu me rebelo. Samuel vai falar, a rebeldia é como feitiçaria. E aí ele vai falar, a arrogância ou a obstinação é como a idolatria. E Saul tinha uma idolatria fatal sobre ele, que era, ele idolatrava a si mesmo, ao trono. Saul era apegado ao trono. E aí Saul então confessa, ele diz, sim, pequei, desobedeci às instruções e à ordem do Senhor. Por quê, gente? Porque tive medo do povo e fiz o que eles exigiam. Gente de Deus, que o Senhor nos livre de agradar o homem e desagradar a Deus. Ele pecou, gente, porque novamente ele era tão inseguro, porque eles estão falando assim, ô Saul, pega as ovelhas pra Deus, Saul, a gente faz uma festa, um holocausto, uma coisa linda. Mas Saul sabia que era a voz de Deus, porque Samuel falou diretamente para ele. Você foi o rei, você foi o escolhido, você é a ponte entre os homens, o povo de Israel e Deus. Mas ele decidiu escutar o homem. Esse foi o erro de Saul. Ele se preocupava mais com o homem e com a opinião das pessoas do que o próprio Deus. Que não seja a nossa vida assim, gente.
Vai ter dia que vão nos julgar, que vão nos criticar, que vão perguntar, vão falar, será que é sincera essa adoração? Que bobagem que tá fazendo, que perda de tempo, que desnecessário, mas nós precisamos permanecer em obediência. O que Deus falou? Ele falou, foi comigo, não foi com as outras pessoas. Quando a gente recebeu o chamado para vir mudar aqui pro bairro Padre Libério, muitas pessoas falaram, eu não acho que é necessário, eu acho que vocês estão fazendo errado, eu acho que não precisa, eu acho que não sei o quê, eu acho. E sabe o que Deus falou comigo? Eu falei, foi pra você, não foi pra eles. Eu não julgo quem tá falando comigo, outra coisa. O que Deus falou foi pra mim, não foi pra eles. Se Deus falou foi pra... Na verdade, falou pro meu marido e que o texto ficou no meu coração, vamos que vamos. Sabe? Não tenha raiva das pessoas que não acreditam naquilo que Deus falou. Porque Deus não falou, não foi com elas. Deus falou, foi pra você. Só obedeça. Com o tempo Deus vai provar que aquilo que você está fazendo é de fato a vontade dele. Ou se era coisa da sua cabeça também vai ficar, todo mundo vai saber. Mas se era obediência genuína, isso vai ser honrado. Então nós precisamos parar de fazer o que o povo exige e começar a fazer aquilo que Deus exige de nós. Amém? E aí Saul começa a implorar, não, me perdoa, mas Samuel falou, não voltarei com você. Uma vez que você rejeitou a ordem do Senhor, ele te rejeitou. Aí Saul tenta pegar ali, não vai embora não, rasga o manto de Samuel. E quando ele rasga, Samuel fala, hoje o Senhor rasgou de você o reino e entregou a outro que é melhor do que você. Sabe o que Saul fala nessa hora? Tá bom, não tem problema não, Deus me rejeitou, vou falar com minhas palavras, tá? Não tem problema não, mas aqui, vai estar todo mundo lá, você volta comigo, porque senão as pessoas vão ver que você não tá comigo, vai ficar feio pra mim, né? Gente de Deus, vocês estão entendendo? Saul falou assim, ó, ô Samuel, vai pegar mal pra mim se eu voltar sozinha, eles vão falar, cadê Samuel? Volta comigo lá. Gente, ele acabou de escutar, Deus te rejeitou, e sabe o que ele só tá pensando? O que as pessoas estão me esperando lá atrás vão pensar se Samuel não voltar comigo? Ele escutou assim, ó, o Deus criador dos céus e da terra, o dono de Israel, o Senhor de toda a terra, aquele que nos tirou do Egito, aquele que formou essa nação, acabou de te rejeitar. E a única tristeza e preocupação no coração de Saul é o fato de que ele vai voltar em público, sem a companhia de Samuel, que pode ser um problema para a reputação dele. Ai, Senhor. E aí eu me lembro de Davi. Quando Natan chega para Davi e fala que ele errou, Davi não estava nem aí porque o povo estava pensando. Davi só vai falar assim, Senhor, eu pequei contra ti. Eu peguei contra ti, não me afaste de mim a tua presença, não retira de mim teu espírito, me perdoa. Porque Davi não preocupava com o que as pessoas pensavam. Ele preocupava com o que Deus pensava. Essa parte, ela mexe muito comigo, sabe? Porque é uma luta que eu tenho de medo de rejeição, medo de desagradar as pessoas, medo de falar coisa errada, medo de... E o Senhor trabalha muito comigo usando essa passagem. Filha, você não precisa agradar as pessoas. Você precisa agradar a mim. Porque do que adianta, gente, ter a aprovação de todos e ser rejeitado por Deus? Do que adianta? E aí, Samuel até concordou e voltou com ele. E Saul adorou o Senhor. Mas o coração dele já estava longe. Samuel, que é profeta, precisa resolver o problema, que é ter um problema agora. Que aquele rei incircunciso, aquele homem maligno que era Agag, estava vivo lá ainda. E aí Samuel vai lá e volta e mata aquele rei. Se Saul não mata, gente, Samuel tem que matar. Às vezes os profetas que não são guerreiros, que usam armas, vão ter que também tomar atitudes em algumas áreas para poder resolver o problema para Israel, né? Samuel, então, a partir daquele momento, não voltou a ver Saul, embora lamentasse o que aconteceu com ele. E o Senhor se arrependeu de ter estabelecido Saul, rei de Israel. Amanhã nós vamos falar sobre o rei Davi, que não foi um homem perfeito, gente. Estou falando aqui mal de Saul, Davi não era perfeito. A gente não precisa pensar, Deus espera que eu seja perfeito. Deus espera que nós sejamos íntegros. Integridade é ser inteiro, verdadeiro. Saul escondia uma parte para as pessoas, para agradá-las. Davi errou, mas ele não se preocupava com isso, com o que os outros iam pensar. Ele era verdadeiro em quem ele era. E amanhã nós vamos falar sobre isso. Falei muito hoje, 48 minutos de live. Eu tô até com a boca seca, mas eu espero ter edificado a vida de cada uma de vocês. Se vocês tiverem alguma coisa para falar, gente, eu vou aguardar aqui um pouquinho, porque eu sei que Deus se revela através de vocês também.
Me conta aí qual parte da leitura de hoje foi a que mais marcou vocês. Porque assim, Deus trabalha, né, de uma maneira particular, né? Então, alguma coisa que mexe muito comigo, que é aquilo que eu preciso, mexe com outras pessoas de maneira diferente. Ontem, por exemplo, a Marquiane falou comigo, né, amiga? Que aquela parte tão importante que fala que Saul, quando ele recebeu o Espírito de Deus, Deus mudou-lhe o coração. E eu deixei pra falar isso só no finalzinho, só um pouquinho. Então, Deus salta aos nossos olhos, né? Partes diferentes das Escrituras. E eu queria que vocês me falassem aqui, se vocês puderem, né? Qual parte hoje da Escritura que mais mexeu com vocês? Se alguém quiser entrar ao vivo também, viu? Deixa Deus te usar. Só me falar, sem problema. Vou esperar mais um pouquinho, que às vezes tem um delay, né? Quem sabe tem alguém digitando aí alguma coisa. Esse livro de 1 Samuel, gente, mexe muito comigo, meu Deus. A moça vai fazer café? Tomar de manhã, né? Sobrou um restinho. Não vamos desperdiçar, não. Eu acho que ninguém vai falar nada, gente. Não? Não vão comentar? Deixa eu ver a pressa para ir um comentário aqui. Não quero pressioná-las também. Só tô com medo de cancelar a live agora e alguém que tava digitando perder sua mensagem. Mas eu acho que é isso, né? Eu espero, gente, ter edificado a vida de vocês. E eu espero que essa palavra que a gente leu hoje, que cada um de vocês ler também, né? Se você já leu ou se você vai ler mais tarde, possa trazer edificação para mim, para a sua vida. Que o temor do Senhor e não dos homens possa governar o nosso coração. Porque dele, para ele, por ele são todas as coisas. Amém? Então é isso. Vou cancelar aqui. Se alguém estava escrevendo alguma coisa, depois vocês me mandam lá no privado, tá bom? Deus abençoe a vida de cada uma de vocês e até amanhã, se assim Jesus permitir. Com Deus!